relógios. Você já pensou o quanto esse carinha pode ser importante para o sobrevivencialismo, para a preparação, para o montanhismo, enfim, para você? Esse é o assunto de hoje, é sobre esse cara que nós vamos falar. Vamos lá. Bem, pessoal, primeiro vocês devem estar se perguntando por que o Ajax está aqui. Eu não chamo esse cara é chato mesmo, ele não desgruda, né, cara? Nem se eu quiser, né, cara? Vai, deita aí de um jeito aí que você não me incomode, porra. Enfim, bem, pessoal, o assunto de hoje é relógio. Muita gente acaba por ignorar quando pensa em preparação, pensa em sobrevivencialismo, muita gente acaba por ignorar esse pequeno aparelho. E primeiro, esse pequeno equipamento, né? E primeiro, eu quero dizer aqui o porquê que eu não vou falar de smartwatch, né? Em primeiro lugar, por conta da curtíssima duração das baterias, né? Um smartwatch, alguns deles, como o caso da Apple, dura 1-2 dias no máximo, você não utilizando todas as funções. Alguns smartwatches mais voltados para o outdoor, né? Duram aí 1 semana, 2 semanas, né? E a Casio desenvolveu um G-Shock fenomenal, é fantástico, é um computador de pulso maravilhoso, com GPS, enfim, é um aparelho incrível, porém, e com bateria solar, o que é o único, pelo menos que eu conheço, o único GPS de pulso com bateria solar, então te dá uma liberdade, porque essa é uma função que consome muita bateria, né, dos smartwatches, e é GPS de verdade, ele não utiliza o sistema, né, GPRS, o sistema de celular, é GPS de verdade, né? Só que ainda assim, se você estiver numa trilha, numa situação de sobrevivência onde você passe 2 semanas nublado, ou no meio de um vale com pouco acesso à luz, tá? E eu já fiz trilhas, por exemplo, que eu passei 4, 5 dias com pouquíssima iluminação, porque eu estava num fundo de um cânion. Na Amazônia também há diversos lugares que você tem pouquíssima iluminação, vazando por entre as copas das árvores, e escurece muito cedo, né? Talvez não seja o suficiente para você carregar plenamente o seu computador de pulso. Bem, por isso, a minha opção é sempre pelos mais robustos. Existe uma exceção, que é o Casio 9300, o Moodman, ou o Moodmaster, para quem tiver um pouquinho mais de dinheiro para desembolsar. Mas esse eu vou gravar um vídeo específico sobre ele, porque é um relógio incrível, né? É um relógio, não é um smartwatch, que contém barômetro, termômetro, idade lunar, hora do nascer e pôr do sol, né? Uma série de outras funções importantíssimas, principalmente para o universo outdoor, principalmente se você está na trilha. Esse eu vou deixar para falar num dia à parte. Hoje eu vou falar daqueles mais simples, daqueles que a gente precisa pensar em acrescentar nos nossos equipamentos, né, no nosso EDC, no nosso equipamento diário. Bem, pessoal, primeiro eu estou usando aqui esse carinha aqui, é um DW5600, né? É um carinha que existe desde abril de 1983, né? O ano em que eu nasci, esse carinha foi lançado em abril de 1983 pela Casio. O objetivo era alcançar um relógio com máximo de resistência à duração de bateria, né? Um relógio quartzo, então ele precisa de bateria, duração de bateria, resistência a choque, impacto, vibrações e resistência à água. Bem, vamos falar dessa tríade de resistência que é muito importante quando a gente pensa em sobrevivencialismo, quando a gente pensa em preparação. Mas antes eu preciso falar da diferença dos dois tipos de relógio, da mecânica dos dois tipos de relógio. Existem os relógios mecânicos automáticos, são os relógios que dependem de corda, né? Tem gente que acha que nem existe mais, mas a grande verdade é que existe, são baratos, né? São muito legais, te dão uma independência de bateria muito legal. O ruim é que eles precisam estar em constante movimento, e ainda o mecânico
mais maravilhoso que existe, ele ainda assim não tem a precisão. Se você pegar lá um Rolex Submariner de 60 mil reais, ele não tem a precisão que tem um Casio não digo nem um G-Shock, um Casio simples de 25, de 100, 125 reais, ok? Não tem essa mesma precisão. Talvez num outro vídeo eu fale um pouco disso, eu gosto, mas para quem se interessar pelo assunto, eu recomendo o canal GMT-3 do meu amigo Leandro. Ele fala bastante sobre o assunto e tem até um vídeo bem legal lá, eu vou deixar aqui na descrição, Relógios para o Apocalipse. É mais uma brincadeira, mas eu acho que muita gente vai se divertir. É um relógio bacana e o Leandro fala muito bem, ele é um canal gostoso de assistir. Quem se interessar mais por relógios, recomendo GMT-3. Bem, mas voltando aqui para o nosso foco, que é sobrevivencialismo, por que eu penso em relógios exatamente como a Casio pensou quando fundou a G-Shock? Porque eu acho que o relógio para o sobrevivencialismo, assim como o relógio para trilha, né, ele tem que ser resistente a impacto, ok? Ele tem que ser resistente à água, obviamente, né? E quando eu falo 200 metros de resistência à água, não estou dizendo que eu vou mergulhar 200 metros, nem quando eu praticava caça submarina, quando eu tinha barco, né, eu não passava de 25 metros de profundidade. Isso assim, bater e voltar, né, minha faixa de caça ali ficava entre os 15 e 20 metros, né, num dia bom. Mas quando você passa por cachoeiras, né, ou nada, acaba que a pressão é maior, não é simplesmente aquela pressão de 1 metro de profundidade. Você está em movimento, batendo com o braço na coluna da água, então essa resistência de 100, 150, 200 metros é importante. E a bateria, ok? Eu particularmente sou muito mais fã dos relógios a quartzo, né? Entendo todo o charme dos relógios mecânicos, mas eu sou fã dos relógios quartzo pela sua precisão, pela sua praticidade. Bem, vou falar aqui para vocês de alguns relógios, ok? Bem, primeiro, este relógio, como eu falei, o DW5600, para mim, na minha concepção, o relógio perfeito para quem leva um estilo de vida mais voltado para o sobrevivencialismo ou um estilo de vida mais outdoor. É um relógio simples, ok? Tem alarme, cronógrafo, timer e calendário perpétuo, né? Ele vai mudar o mês e o ano automaticamente e tal, então você não precisa ficar ajustando o relógio todo mês e tal, como os relógios, via de regra, os relógios analógicos, ok? Mas eu vou falar especificamente das minhas opções, né? Algumas das minhas opções. Bem, o DW5600, que vocês veem aqui, fica claro que é a minha grande opção. Eu tenho ele aqui no preto, né? All Black, agora está na moda chamar All Black, né, que é uma versão, digamos assim, mais tática, né, com visor negativo, que é bem bacana para você deixar, se você é militar e trabalha com operações táticas, mas o mínimo possível de pontos reflectivos, que não é o caso desse DW5700, que nada mais é do que a versão do 5600, porém arredondada, né? Que tem um fundo espelhado, né? Que pode revelar sua posição, enfim. Tem um W5610, que é basicamente a mesma coisa que esse e este carinha aqui. Agora, tem algumas opções. Esses caras aqui, eles custam, o DW5600 custa na faixa entre 350 e 400 reais, né? O DW5610 em torno de 500 reais. Mas existem opções mais em conta. Este é um reloginho muito parecido com o DW5600, né, que é o W218 da Casio também. Não tem as mesmas características de resistência do DW5600.
Mas se você não é um fã dos relógios G-Shock, se você acha que não tem sua cara e tal, mas quer ter um relógio, né, para aquela atividadezinha outdoor, para ir lá cuidar da sua horta, que é basicamente para que eu uso aquele ali, para cuidar da sua horta, para fazer um reparo em casa e tal, sem macular o seu relógio do dia a dia, um relógio porque você tem mais estima e sabe que não é mais tão resistente, eu recomendo muitíssimo. Custa custa na faixa de R$160, eu acho, 150, na época que eu comprei era mais barato. Um outro relógio que eu acho interessante, tem alguns relógios que eu tenho que ficam nas minhas mochilas, são relógios de emergência, porque eu realmente não consigo ficar sem relógio. Então, se acontecer alguma coisa, quebrar uma pulseira de um relógio meu, na mochila no carro eu vou ter um relógio, na mochila na Bob eu tenho outro relógio, enfim, eu realmente não consigo ficar. Esses eu nem me dei o trabalho de pegar, porque o meu objetivo não é mostrar relógio, é mostrar algumas coisas que eu acho interessante importar no relógio. Esse é um Anadigi. E a vantagem dos analógicos, no caso, para o sobrevivencialismo, é que você pode usar os ponteiros para determinar a posição, como bússola, né, para determinar norte, sul, leste, oeste durante o dia. Vou fazer um vídeo sobre isso, já tinha dito que ia fazer um vídeo sobre isso, mas vou fazer estou devendo, então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Obviamente dá para você fazer isso com relógio digital, basta você desenhar ou imaginar, mas é mais fácil você desenhar no chão ali um relógio de ponteiro, né? Desenhar o ponteiro da hora e dos minutos de acordo com aquela hora, representado no relógio digital, e você consegue determinar o norte, sul, leste, oeste. Esse aqui particularmente, ele é um Anadigi, tem analógico e digital. Eu acho ele interessante porque ele tem uma capacidade de armazenamento de memória para 30 números. Não uso isso para memória de celular. 2 ou 3 números eu tenho ali para emergência, sim. Mas por que eu acho ele bastante interessante? Além dele contar com uma bateria para 10 anos, para no mínimo 10 anos, né, que é bem interessante, especificamente aquele conta com uma bateria para no mínimo 10 anos, eu uso essa capacidade de telemômetro, ele ainda tem hora mundial e tal, mas eu uso o telememo dele para armazenar o meu número, o código fiscal da Itália, que é equivalente ao CPF do Brasil, meus números de passaporte do Brasil e da Itália. Uso ele para armazenar informações de conta bancária, né, número de conta e tal. Tá ali, discreto. É difícil de alguém imaginar que tem essas informações ali, e se eu precisar, eu tenho essas informações ali guardadas pelos próximos 10 anos, pelo menos, ok? Para você que não para quem não é tão fã de relógios digitais, né, esses carinhas aqui, ó, conhecido como Casio Duro, né, são relógios são muito mais apresentáveis, são relógios relativamente baratos. Aqui no Brasil, não sei, deve estar custando em torno de R$700, eu trouxe de fora, mas aqui no Brasil deve estar em torno disso. E tem um certo charme, é um relógio tão interessante que, se você liga para essas coisas, você pode botar um relógio desse no pulso e dizer que você está usando um relógio de bilionários, porque alguns bilionários são fãs desse relógio e são vistos constantemente com esse relógio, que é o caso do Bill Gates, por exemplo, né? E é um relógio de R$700. É o Casio Duro, é um relógio de mergulho, né? Tem todas as características de um relógio de mergulho, talvez eu fale disso um dia. E é muito resistente a impacto, a coluna d'água, enfim, são relógios feitos para durar. Agora, o porquê de falar desses relógios? Inclusive, quem se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo desses relógios, de onde encontrar esses relógios. Vou procurar um preço bacana e vou deixar o link aqui embaixo no relógio desses caras. Mas por que o relógio tem que estar presente nos nossos equipamentos? Simples, pessoal. O relógio, além de nos ajudar a nos disciplinar, né, a acompanharmos e termos horas para acordar e fazer cada uma das nossas atividades do dia a dia. E quando a gente pensa em sobrevivencialismo, a gente sabe que a disciplina é um passo essencial, é muito importante ser disciplinado,
né? Você não consegue manter uma horta, você não consegue cuidar da criação, você não consegue até para você pescar, você vai precisar de ter um controle, né, de hora para saída, para chegada, enfim. Isso é muito importante. O calendário também é uma coisa muito importante. No caso do DW5600, não vai me deixar nunca na mão até 2099, né? Que eu não acredito que estarei por aí, mas até 2099 o calendário dele vai estar funcionando. A durabilidade de bateria desses caras vai de 5 a 10 anos, com relatos de bateria chegando a 10 anos, mas geralmente fica ali entre 5 e 7 anos. É uma durabilidade razoável, né? Muito maior do que a maioria dos outros relógios. Não existe só Casio, não existe só o G-Shock com essas características. Existem relógios da Suntum que eu acho bem bacana também. Existem relógios da Garmin que eu acho bem bacanas, não os smartwatch, relógios mesmo, eu acho bem bacana, resistente a impactos, resistente à água, a grandes profundidades e com capacidade de bateria longa, o que eu acho bem bacana. Além de existir, por exemplo, esse modelo tem o sistema de bateria solar, né? Esse especificamente você não vai usar a bateria, não vai precisar de trocar bateria nunca, né? Eu acho bem bacana você ter um deste na sua coleção, entre aspas, né? Entre os seus equipamentos. Bem, galera, então é isso. Relógios são equipamentos fundamentais para a sobrevivência. Não é só para o nosso dia a dia, não é só para nos manter dentro de um compromisso, mas para definir horários para os seus compromissos, datas, né? Uma situação, vamos para um cenário não propriamente apocalíptico, mas um cenário de crise. Por exemplo, hoje na Ucrânia, a maioria das cidades, dos vilarejos, estão sem, principalmente ao leste, estão sem internet, sem TV, ok, salvo aqueles que têm TV por satélite. Estão sem internet, estão sem TV há dias, né? Então, se o cara está lá isolado, num certo ponto ele não tem celular mais para dizer a hora, dia e hora, ele não sabe exatamente que dia é, a não ser que ele tenha um relógio que tenha esse suporte, né? Que diga para ele exatamente que dia é hoje, né? Eu estava vendo um relato, o cara conseguiu fazer funcionar um rádio comunicador, né, antigo, que era do avô dele agora na Ucrânia. Ele conseguiu sair e estava falando, conseguiu fazer funcionar um rádio antigo, há uns 2 dias atrás, e a primeira pergunta que ele fez foi que dia que era, porque ele tinha se perdido nos dias. Ele estava sem celular e sem TV, né? Então ele conseguiu fazer um rádio antigo funcionar com a bateria de carro, e o primeiro contato que ele conseguiu pelo rádio, ele perguntou que dia era, né? Então, para você ter uma ideia, então até se ele precisasse, se ele dependesse do dia, né, para organizar, orquestrar um resgate, uma saída e tal, ele estava perdido. Bem, galera, então é isso. Eu acho que a gente deve pensar nesses carinhas mais como equipamento do que propriamente um acessório de moda, porque não foram criados, inclusive, para serem acessórios de moda. São equipamentos, e se são equipamentos, aí a gente vai trazer para a nossa filosofia de sobrevivencialista. Então a gente tem que pensar nessas 3 situações: resistência, né, autonomia, a bateria ou a corda, resistência, autonomia e durabilidade desses caras. As funções vêm para segundo plano. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo aqui especificamente do G-Shock 9300, o Moodman, e como ele pode ser útil para a gente em trilha, em situações de outdoor, né, e em situações de crise, ok? Abração, pessoal, espero que tenham gostado.